Miguel, me ouves? Véi, só para combinar contigo, eu falo a abertura toda na grua e viro para 2. Ok. E olho para a telinha, né? Lá vai, hein? Pepe. Olá, bom dia a você que nos acompanha a partir de agora com o Direto da Redação. É muito bom ter você aqui conosco cedinho na manhã deste domingo na tela da TV Clube Record. E um novo teste revela o sexo do bebê com apenas uma picada no dedo da mãe. E isso logo no início da gravidez. Interessante, não é? A descoberta foi feita por um pesquisador brasileiro. A ideia é que esse teste seja feito em casa de forma simples pela própria gestante. Heide já está com 32 semanas. Grávida do segundo filho, ela já tentou por várias vezes saber o sexo do bebê, mas ele sempre estava com as pernas cruzadas. Isso dificultou muito, né? Porque eu fui até 14, 15 semanas sem conseguir ver o sexo do bebê. A única solução foi recorrer ao exame de sangue para descobrir o sexo da criança. Agulhinha grossa aqui na veia, né? Resultado demorado de sair, né? E o preço bem salgadinho. Mas esses dias de sofrimento estão contados. Um estudo de profissionais de Brasília conseguiu uma maneira menos invasiva para as grávidas descobrirem o sexo da criança. Basta uma picada no dedo e pronto. É igual ao exame feito para monitorar a diabetes. Com a picada no dedo, a ideia é trazer comodidade para a mãe. Que algumas mães têm medo de agulha e também permitir que o teste possa ser feito de forma remota em outros locais, por exemplo, fora do laboratório, por exemplo, em casa ou até mesmo na farmácia. O estudo para desenvolver essa técnica começou em 2015. Para ter a certeza de que o exame feito na ponta dos dedos funcionava, os pesquisadores fizeram o teste em 101 grávidas aqui do Distrito Federal. Inicialmente houve muita incompatibilidade, mas depois que as grávidas higienizaram bem as mãos, o resultado foi outro: 100% de precisão para saber o sexo do bebê. Agora, os pesquisadores esperam que o estudo seja aprovado pela Anvisa, para depois ser comercializado. Ticiane acredita que a picadinha na ponta do dedo será uma solução milagrosa para matar a curiosidade das mamães. A grande vantagem foi descobrir isso, que o DNA fetal, sim, ele está presente na ponta dos dedos, nos vasos capilares maternos. Só não vou engravidar de novo, mas é um negócio bem legal, né? Bem rápido, né? Até eu creio que deva doer menos do que aquela agulha grossa. Agora nós vamos para um rápido intervalo e na volta a gente mostra um flagrante de assalto no Recife. Você também vai conhecer um aplicativo de celular que ajuda a identificar quem são os políticos corruptos. E ainda vamos mostrar que aumentou a procura por cirurgias faciais. Sabe por quê? Eu explico já já. E voltamos ao Direto da Redação com uma notícia importante. Um grupo de cientistas testa uma mudança radical nas cirurgias de câncer de mama. O objetivo é reduzir as sequelas que poderiam ser causadas nos pacientes. A reportagem é da jornalista Heloísa Vilela, que se candidatou como voluntária nesse teste, já que atualmente se trata de um câncer de mama. Confira. A Doraci passou um ano inteiro sem conseguir calçar sapatos. E agora ela tem que ficar de olho no braço direito. Muito cuidado, não tirar cutícula, não é para passar roupa.
cuidado com o calor, não tomar banho muito quente. A Ana Cristina sabe muito bem o que é isso. Eu não posso carregar. Minhas netas dizem que você não pode tomar sol. Na praia, por exemplo, eu faço caminhada sempre usando luvas. E quando eu volto da caminhada, debaixo do guarda-sol, eu tenho sempre uma toalha onde eu uso o cooler, passo uma toalha no gelo ali e coloco para manter o braço frio. Esses cuidados todos ajudam, mas não resolvem totalmente o problema. Doraci, de 65 anos, e Ana Cristina, de 61, foram diagnosticadas com câncer de mama. E hoje sofrem com o linfedema, uma consequência da cirurgia para a retirada do câncer. O linfedema ocorre quando existe uma interrupção do sistema linfático. O linfedema consiste no inchaço do braço e se daria fundamentalmente de acordo à remoção desta cadeia linfonodal debaixo do braço. Quando uma mulher descobre que tem câncer de mama, uma das primeiras providências dos médicos é fazer exames para descobrir se a doença se espalhou para as axilas, onde ficam nódulos do sistema linfático, uma cadeia importante na defesa do nosso organismo. Se o resultado for positivo, o tratamento padrão é retirar a parte da mama onde estava o tumor e toda a rede debaixo do braço para evitar que o câncer use o sistema linfático para se espalhar pelo corpo. O sistema linfático é uma rede de vasos que transporta líquidos dos tecidos para o sangue. Ele percorre o corpo inteiro fazendo uma espécie de limpeza. Ao longo do caminho, ele tem nódulos que funcionam como filtros que separam as impurezas. Por isso, o sistema é importante na defesa do organismo e no combate às doenças. Toda vez que o nosso coração bate, sangue sai da artéria, passa para a veia e volta. Toda hora que o sangue sai da artéria, passa para a veia e volta, bem na hora que o sangue está passando da artéria para a veia, extravasa um pouco de plasma e água no interstício, aqui no tecido subcutâneo. Quem tem que recolher esse líquido e devolver para dentro do vaso é o sistema linfático. Quando uma mulher é submetida a uma cirurgia que retira parte dessa cadeia linfática, ela tem 20% de chance de ter o linfedema. O líquido, chamado linfa, não consegue circular, causando muito inchaço. À medida que o cirurgião age na axila, ele secciona vários vasos que conduziriam essa drenagem linfática dos braços para a região central, fazendo com que estes caninhos obstruídos neste nível de cá causassem um acúmulo de linfa no braço e, consequentemente, causando o aumento do volume deste braço. Então, eu imagino... Na Ana Maria, a doença só apareceu 20 anos depois que ela tratou o câncer. Ela faz fisioterapia para diminuir o inchaço. E quando o linfedema aparece, ele nunca mais vai embora por completo. Além do incômodo que ele causa e dos cuidados que exige, o risco de infecção no braço aumenta. No caso da Doraci, o aparecimento do inchaço poucos meses depois da cirurgia não foi nenhuma surpresa. A irmã dela, que também operou um câncer de mama, teve o mesmo problema. Inchou, mas assim, né? Tava um pouquinho mais que isto, né? Mas eu sabia, porque da minha irmã, ela ficou com o braço enorme, né? Eu sabia que eu corria esse risco e ele já tinha avisado. Mas esse quadro pode mudar. Nos Estados Unidos, os médicos estudam a possibilidade de novas abordagens para o tratamento do câncer de mama, mesmo quando já existe metástase nas axilas. Eles estão na última fase de uma pesquisa que pode evitar a retirada dos nódulos linfáticos e, com isso, reduzir ao máximo a chance de o linfedema aparecer. No entanto, é extremamente técnico essas definições, se o paciente irá prosseguir na complementação da cirurgia ou da radioterapia, cabendo apenas ao médico cirurgião de mama ver se os pacientes preenchem todos os critérios para seguir no braço de radioterapia ao invés de ter a axila dissecada. Estudos anteriores feitos na Europa mostraram que a radiação pode ser suficiente em estágios iniciais. Mas os europeus não testaram o método em pacientes que já haviam passado por quimioterapia porque a doença tinha atingido alguns nódulos linfáticos.
Já o novo experimento americano incluiu pacientes em estágios mais avançados. A doutora Aimá lidera o estudo em Nova York. Com ela, eu descobri que tinha a doença e talvez pudesse ajudar no avanço do tratamento. Quando eu fui diagnosticada com câncer de mama em agosto do ano passado, a minha médica me convidou para participar da pesquisa. E uma parte fundamental da pesquisa é a radiação, que agora está quase no fim. A médica explica que a radiação substitui a retirada completa dos nódulos linfáticos. Resultados anteriores indicam que o tratamento com radiação pode ser tão eficiente quanto a retirada completa dos nódulos no combate ao câncer. Além do mais, o risco de linfedema praticamente desaparece. 1.000 pacientes já fazem parte do estudo. O objetivo é chegar a 1.600. Quando esse número for atingido, a pesquisa é encerrada. Os resultados serão conhecidos cerca de 5 anos após o fim do recrutamento. 900 hospitais, clínicas e centros de pesquisa dos Estados Unidos estão selecionando os voluntários e coletando dados. Melhoras aí para a Heloísa, então. E olha essa imagem que viralizou na internet. Banhistas que nadavam no México foram surpreendidos por um tubarão enorme. Mas o bicho era diferente dos outros tubarões a que estamos acostumados e que são agressivos. Essa é uma espécie vegetariana, ou seja, se alimenta apenas de algas. É o tubarão-baleia, que é considerado o maior peixe do mundo e pode atingir até 12 metros de comprimento. E falando nisso, já recebeu alta o homem que foi atacado por um tubarão na Praia de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes. Mesmo após ter perdido uma das pernas e parte de um dos braços, ele está otimista quanto ao futuro. Já são quase 40 dias depois do ataque, mas as lembranças do momento ainda estão bem vivas na memória de Pablo. Está vivíssima ainda, viu? Pode acreditar, muito mesmo. Mas bola pra frente, né? A vida continua, graças a Deus eu tô aqui, importante é isso. Por conta do trauma, o rapaz já teve até pesadelos relacionados ao ataque do tubarão. Sonhei várias vezes de o tubarão vindo buscar minha perna, meu braço, eu matando ele me matando. Pablo, de 34 anos, foi vítima de um ataque de tubarão no dia 15 de abril. O fato aconteceu na Praia de Piedade, nas proximidades da Igreja de Nossa Senhora de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, na região metropolitana. A vítima teve a perna e parte do braço direito amputados. Nos primeiros dias internado, Pablo perdeu mais de 4 litros de sangue. Ele passou 33 dias no Hospital da Restauração. Nesse período, o rapaz chegou a sofrer uma parada cardíaca. A recuperação do ambulante é considerada um milagre pelos médicos. O médico falou, com certeza, porque muitos chegaram para mim e disseram: olha, Pablo, eu vou te confessar, não vou falar, não vou mentir. Quando você chegou aqui, eu desacreditei, eu achei que você não ia escapar, porque pelo grau da sua lesão, era muito profunda mesmo. Perdi quase todo o sangue do meu corpo, entendeu? E tive paradas cardíacas. Eu lembro ainda, a última lembrança é de chegar no hospital, na sala de cirurgia, eles cortaram minha bermuda. Daí eu não lembro mais nada. Apaguei e acordei no outro dia, certo? Com a perna já amputada. A rotina de Pablo agora inclui a renovação diária dos curativos dos 2 braços até que tudo esteja cicatrizado para a implantação de próteses. E junto dele, uma companhia que foi fundamental nesse período, a da mãe. Uma relação que já era bem próxima e se fortaleceu ainda mais diante de tanta dificuldade. Esse acontecimento fez com que eu me dedicasse, me apegasse cada vez mais a ele. Eu dei minha vida para ele. Estou dando minha vida, estou deixando de viver para viver a vida dele. Desde 1992, 64 pessoas foram vítimas de ataques de tubarão no litoral pernambucano e 24 morreram, de acordo com o Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarão, o CEMIT. Um tubarão da espécie tigre foi responsável pelo ataque. Desde que recebeu alta, Pablo passou a viver com a mãe em uma pousada, no bairro da Boa Vista, área central do Recife. E as despesas são altas. Só a hospedagem custa R$ 1.500 por mês. Além disso, os gastos são altos com enfermeiro, alimentação e medicamentos. A casa onde a mãe de Pablo mora, na cidade de Parnamirim, no Rio Grande do Norte, está sendo reformada para recebê-lo. A família precisa de ajuda enquanto permanece no Recife. O momento agora é de reconstrução e Pablo está otimista quanto ao futuro.
Eu gostaria de ser um atleta paralímpico e principalmente, certo, na natação. Renasci, tenho duas datas de nascimento, 24 de fevereiro de 84 e dia 15 de abril de 2018. Nasci de novo, com certeza. É isso aí. Se você quiser ajudar o Pablo Diego, pode fazer um depósito na conta da mãe dele. A agência do Banco do Brasil, número 2874, dígito 6, conta corrente 1373, dígito 0. O telefone de contato é o 084 98889 9228. E agora a gente fala de um pássaro que só existe aqui no Brasil, mas que está quase extinto na natureza. É a arara azul de Lia. Para que a espécie seja preservada, os cientistas estão fazendo inseminação artificial em laboratórios. É uma corrida contra o tempo e a favor da vida. O movimento e o som indicam: tem gente nova no pedaço. Em poucos minutos, já dá para ver a penugem que mal cobre a pele e até o bico, que é meio curvado. A nova vida é de uma arara azul de Lia, um pássaro que corre perigo de desaparecer do planeta. Tem em volta de mais ou menos 1.400 araras em vida livre. Em cativeiro, que fazem parte do programa, são mais ou menos 160. Os biólogos correm contra o relógio. A arara azul de Lia é rebelde, não gosta nada de grades. É uma espécie que é muito mais difícil de você criar em cativeiro. Então, a gente tem essa preocupação de manter sempre uma população estável, cativa, para que no futuro, se precisar fazer algum programa de soltura, reintrodução, a gente tenha indivíduos e não acabe como foi o caso da Spix, ararinha azul. A ararinha azul é considerada extinta. Só existem poucos indivíduos em cativeiro. Para que a arara azul de Lia não tenha o mesmo destino, o Instituto Chico Mendes de Preservação da Biodiversidade criou um programa de reprodução das aves. No Zoológico de São Paulo, que faz parte do projeto, foi montada uma maternidade. A difícil tarefa de sair do ovo foi registrada pela equipe de biólogos. É uma verdadeira luta chegar ao mundo. Em alguns momentos, parece até que o bebê vai desistir. Ele fica imóvel, mas logo se enche de força e continua a batalha. São 2 novos bebês de arara azul de Lia que chegaram e agora estão numa incubadora. Para saber se é macho ou fêmea, daqui a 1 mês, os veterinários tiram uma pena e mandam para análise em laboratório. Aí é feito um exame de DNA. Não dá para saber se é macho ou fêmea só de olhar. E nesse ambiente controlado, com a temperatura certa, comida a cada 3 horas, 4 horas, eles vão ficar até os 6 meses. Daí, quando já forem mais adultos, é que vão para os viveiros externos e passam a viver junto com os outros jovens que nasceram aqui no zoo. Os bebês têm pouco mais de 1 semana de vida e, assim como acontece na natureza, são completamente dependentes. Nessa idade, os pais que regurgitam para elas, no bico delas. Pega semente, fruto, mastiga e regurgita, né? Se você olhar bem, essa parte aqui do biquinho deles, ela é bem molinha, ó. E aí os pais encostam o bico aqui e ela tem esse estímulo de comer. O que a gente percebeu dessa espécie, comparando com outras, é que ela é bem resistente, o filhote. Talvez seja até por conta da natureza delas, né? É uma ave que vive na caatinga, então ela é extremamente resistente. Uma das razões da ameaça de extinção destas araras é que o único habitat delas é na caatinga baiana. O desmatamento e a presença do homem na região limitaram a reprodução natural dos animais. Esta parede na gaiola dos pais dos bebês imita as falésias da caatinga, onde a arara azul de Lia naturalmente faz o ninho. O programa, coordenado pelo Instituto Chico Mendes, tem braços em 6 países. Além do Brasil, está na Espanha, na Inglaterra, no Catar, em Singapura e na República Tcheca. Mas até agora, só os 3 primeiros tiveram êxito com a reprodução. Em todo o hemisfério sul, só o Zoológico de São Paulo conseguiu reproduzir a espécie.
E agora a gente fala de violência. Uma mulher foi assaltada na entrada da garagem do prédio em Boa Viagem. As investidas criminosas pelo bairro têm sido constantes e os moradores pedem policiamento. As câmeras de segurança do prédio registraram o momento em que os bandidos, um em cada calçada, passam pelo local. Ao chegarem no portão que dá acesso à garagem, eles já abordam a moradora, que está dentro do carro, aguardando o portão abrir. Um deles está armado e já intimida a mulher a sair do veículo. Os bandidos entram no carro e fogem com o veículo, que sai de ré. Tudo aconteceu no bairro de Boa Viagem, no Recife. Passar pela experiência de um assalto deixa marcas. Por um lado, a felicidade de ter sobrevivido, né? Por outro, as lembranças, o medo do própria sombra. E nos últimos meses, nós pernambucanos estamos sentindo esse gosto amargo da vulnerabilidade que se tornou na nossa cidade. No momento da abordagem, um dos bandidos, que aparece ser um adolescente, volta para pegar o celular da vítima, mas ela diz que deixou no carro. A mulher conta ainda que o bandido armado a ameaçava o tempo todo. Ameaçava de atirar, saia rápido, senão eu te levo, senão eu vou atirar. Assustada, ela diz ainda que outros moradores do prédio já foram vítimas da mesma situação. Já levaram outros carros também. Tá difícil, eu acredito na cidade inteira, né? Há um ano morando em Boa Viagem, este homem, que também preferiu não se identificar, anda apreensivo por causa da criminalidade. Tinha um morador aqui que tinha o carro comprado há poucos dias, acho que coisa de 2 dias, vinha chegando, estava tirando a mala do carro, aí chegou bandidos e levaram o carro dele. Nem seguro tinha ainda. Está se tornando uma rotina. Diariamente você vai sair num lugar, ver comentários, vai no posto de gasolina, ver comentário que assaltaram, que fulano foi roubado. Os moradores do edifício até fizeram um grupo no WhatsApp para informar sobre as ocorrências no bairro. Eles pedem mais policiamento na área. Mais ronda pelos bairros, principalmente aqui que as ruas são um pouco escuras à noite. Não são tão iluminadas. Patrulha do bairro a gente não vê, entendeu? Nós estamos sendo reféns dos bandidos, né? Situação complicada, hein? E algumas pessoas que estão em negociação para fazer algum empréstimo ou financiamento, ou que já o fizeram, têm recebido uma carta falsa como se tivesse sido enviada pela Receita Federal. No documento é cobrado um imposto para que o crédito seja disponibilizado. O problema é que tudo não passa de um golpe. A correspondência é semelhante a esta e também tem o nome da Receita Federal na parte de cima e a assinatura de um suposto auditor fiscal no rodapé. Mas é tudo uma armação. De acordo com o analista tributário do órgão, o documento é criado por bandidos que querem extorquir pessoas que estão em negociação para fazer algum empréstimo ou financiamento ou que já o fizeram. As pessoas recebem a correspondência pelos correios com a cobrança de um imposto. O documento falso alega que o crédito do empréstimo ou do financiamento só vai estar disponível a partir do momento que o valor cobrado for pago. Na correspondência ainda constam os dados bancários da conta para a qual a pessoa deve transferir a taxa que é solicitada. O analista da Receita frisa as características que nos fazem ter a certeza de que o documento recebido realmente é falso. A Receita Federal não tem esse procedimento de pagamento de IOF via transferência bancária, e sim, única e exclusivamente via documento de arrecadação da Receita Federal, que é o DARF. Possuem orientações desencontradas e principalmente incorretas, né? Exigir o pagamento de tributo via transferência ou depósito é uma coisa assim que é impossível. A Receita Federal não tem esse procedimento em nenhum tributo, né? Em particular o IOF também não tem esse procedimento. Se a pessoa ainda tiver alguma dúvida, também é possível se informar mais. Deve comparecer a uma unidade da Receita e lá falar com um atendente, né, que esteja em posse das informações e oriente ele para saber se trata-se ou não de fraude.
Agora, se ainda assim alguém cair no golpe, para ter o dinheiro recuperado é mais difícil. Essas contas bancárias são contas de laranjas, contas fictícias de laranja, né, que vai ficar muito difícil recuperar esse dinheiro, mesmo que ele apresente um boletim de ocorrência ou coisa desse tipo, né? Ele teria que ver junto ao banco. Os criminosos que estão adentrando por esta prática, eles podem ser enquadrados no crime de estelionato, né, falsidade ideológica, previsto no Código Penal, e responder também pelos danos causados à imagem da Receita Federal e ao servidor, eventualmente aqui, que assina a correspondência fraudulenta. Um perigo, hein? E agora a gente fala de polêmica na música internacional. As cantoras Katy Perry e Taylor Swift vêm trocando farpas pelas redes sociais há alguns anos. Até música com indireta de uma para outra já foi feita. A reportagem a seguir vai explicar melhor essa rivalidade entre as duas, que finalmente parece estar chegando ao fim. Duas cantoras famosas no mundo inteiro, em pé de guerra. Taylor Swift e Katy Perry. Uma briga que durava anos. Para entender como tudo começou, é preciso voltar para o ano de 2009, quando a paz reinava e elas eram amigas. Taylor chegou até a elogiar um clipe de Kate. Numa rede social escreveu: "Eu amo a Katy Perry. Acho que vou colocar um pôster dela na minha parede." A resposta foi mais melosa ainda. "Taylor, você é um doce. Vamos escrever uma música juntas para o meu novo disco." Kate até fez uma participação num show da Taylor. As duas cantaram e pularam juntas. Será que essa amizade era real mesmo? A briga teria acontecido poucos anos depois. E os fãs só ficaram sabendo de tudo em 2014, quando Taylor lançou a música Bad Blood, Sangue Ruim, em português. A cantora fez uma declaração polêmica sobre a letra da música para uma revista americana. Na entrevista, ela confessou que Bad Blood era sobre uma colega do meio artístico que havia feito algo horrível. A pessoa misteriosa teria tentado sabotar toda a turnê de Taylor. O problema seria uma disputa por dançarinos. A Katy Perry resolveu convidar 3 bailarinos da Taylor Swift. A Taylor já estava em turnê, ela já tinha preparado essa equipe e ela resolveu chamar esses bailarinos. 2 deles já tinham trabalhado com ela. Não se sabe qual foi a oferta tentadora que ela fez, mas o fato é que eles aceitaram. Para apimentar ainda mais essa história, entrou em cena um bonitão. O cantor John Mayer, conhecido como Dom Juan do mundo pop. John terminou com Taylor e algum tempo depois engatou romance com Kate. Taylor não gostou muito dessa história e até fez uma música para o ex chamada Dear John, ou Querido John. Na letra, Taylor expressava toda a mágoa por ter tomado um fora do amado. John declarou que se sentiu humilhado com a tal homenagem e se jogou nos braços de Kate para superar o relacionamento traumático. Na sequência, Taylor lançou a música Look What You Made Me Do, ou Olha o que você me fez fazer. No clipe, mais referências a toda essa briga. Taylor aparece em um carro batido, vestida de um jeito muito parecido com o de Kate. Veja só o cabelo. E mais, segura um prêmio Grammy, que Kate nunca ganhou. Já Taylor tem vários. Mas agora, depois de tanta intriga, elas finalmente teriam dado um passo importante para a reconciliação. Taylor fez o primeiro show da nova turnê. Antes da apresentação, ela publicou vídeos numa rede social, bem-humorada, feliz da vida. Eis que a loira chegou no camarim e... surpresa! Na imagem
imagem aparece um presente, um ramo de oliveira, um dos símbolos da paz, acompanhado de uma carta. Na mensagem dá para ler: Ei, velha amiga, ultimamente ando refletindo sobre algumas falhas de comunicação e mágoas entre nós. Ao publicar o vídeo, Taylor escreveu: Obrigada, Kate. E disse que aquele gesto significava muito para ela. This means so much to me. A Katy Perry tá num momento assim bem tranquilo. Ela tem uma personalidade muito forte. Ela fala o que pensa. Acho que ela colocou a mão na consciência. Ela viu que às vezes esse jeito não é tão bom para ela profissionalmente. Acho que ela tá repensando alguns atos. Assim. Mas para quem acha que a guerra acabou, pode ser só o começo de um novo round. Segundo um jornal inglês, Kate não teria gostado do jeito que Taylor divulgou a carta. Como foi possível ler um trecho, teria ficado a impressão de que Kate teria pedido desculpas porque a culpa seria só dela. Será que vem uma nova temporada de barracos por aí? É muita polêmica, viu? E as caixas lotéricas deixaram de receber o pagamento das contas de energia desde o início desse mês. É que não houve acordo entre a Caixa Econômica e a Companhia Energética sobre a tarifa cobrada para oferecer o serviço. Como a população está prejudicada, esse impasse está sendo investigado pelo PROCON. A investigação foi instaurada na última semana pela Secretaria de Justiça e Direitos Humanos do Estado, através do PROCON. Com a mudança em relação aos locais de pagamento das contas de energia, o número de queixas contra a CELP cresceu bastante. Nos últimos dias nós recebemos 76 queixas de usuários de contas que têm contas para pagar junto à CELP. Qual é a nossa preocupação? É uma relação de consumo. De um lado está uma empresa, de caso a Caixa Econômica Federal, que tem serviços através das lotéricas de cobrança e de pagamento de serviços, taxas, emolumentos, etc. E do outro está a CELP, que é uma empresa que comercializa a energia. Então, o consumidor está no meio dessa disputa e quem está pagando essa briga do rochedo com o mar, né, é o povão. Desde o início deste mês, as casas lotéricas deixaram de receber o pagamento das contas de energia. Não houve acordo entre a Caixa Econômica Federal e a Companhia Energética de Pernambuco, CELP. Como solução, a CELP implantou o sistema de pagamento através de postos de atendimento, instalados em supermercados, farmácias e pequenos comércios, espalhados em todo o estado. Na teoria, um procedimento rápido e sem filas, mas na prática, a situação é diferente. Estas filas foram registradas em pontos dos municípios do Cabo de Santo Agostinho e em Jaboatão dos Guararapes, na região metropolitana. Entre os consumidores, haja reclamação. Eu mesmo, particularmente, eu não sei onde é que eu vou pagar agora. Atualmente, eu não sei. Ficou difícil, né? Para quem pagava na casa lotérica, agora tem que ficar procurando, sei lá, onde pagar, né? Este autônomo pagava todas as contas juntas na casa lotérica. Além da mudança do local, o novo sistema apresenta problemas. Tem muita gente, aí está complicando. O sistema está sem funcionar? Está sem funcionar também o sistema, é horrível. Você chegar na lotérica, você pagava a sua conta de luz, a sua conta d'água, pagava outros serviços, né, que as pessoas têm, como, por exemplo, internet, telefones. Então, tudo isso poderia muito bem ser feito em um só lugar. E muitas vezes as pessoas iam receber sua aposentadoria, né, iam receber a Bolsa Família, e nesse momento já descontava ali, já pagava. Você chega numa lotérica, tem 5, 6 caixas recebendo contas. E agora as pessoas vão muitas vezes numa farmácia e só tem um caixa que tem que priorizar os clientes da farmácia. Um dos objetivos do PROCON é buscar conciliação entre a Caixa Econômica Federal e a CELP para que os pagamentos voltem a ser realizados nas casas lotéricas. A Caixa aumentou em mais de 70% a tarifa cobrada à CELP para oferecer o serviço. Esse foi um dos principais motivos para o convênio não ter sido renovado. Reajustou em 25 vezes mais que a inflação. Isso é um abuso, claro que é um abuso. Não há necessidade disso.
vai ter que explicar, a Caixa vai ter que explicar a sua parte e também a empresa de comercialização de energia, no caso a CELP, vai ter que explicar por que encontrou como solução prejudicar o consumidor. A CELP informou que já foi notificada da decisão do PROCON e deve apresentar uma defesa em até 10 dias. E o frio já começou e junto com ele vem a temporada de gripe e resfriado. Tem receita caseira para tudo, mas que nem sempre funciona, pois a maioria é só crendice. O nariz está bem entupido, aí quando foi hoje a escola me ligou que ele não estava se sentindo bem. Aí por isso que a gente veio, eu acho que é gripe. É super fácil confundir gripe com resfriado, por exemplo. As duas doenças são causadas por vírus. A diferença está na gravidade dos sintomas. Resfriado é uma dor de garganta, o nariz escorrendo, uma febre baixa, que não impede que aquela pessoa saia, vá trabalhar. Quando nós estamos falando de gripe, os sintomas são muito mais intensos. Dores nas juntas, dores nos músculos, além daqueles sintomas respiratórios. O grande problema da gripe é o comprometimento do pulmão. Em casos graves, a gripe pode evoluir para pneumonia e insuficiência respiratória. Entre 800 e 1.000 mortes são registradas todos os anos no Brasil por causa do vírus influenza, causador da gripe. Os especialistas são categóricos. A única maneira efetiva de prevenir a gripe é a vacinação. E ao contrário do que muita gente pensa, ela não provoca a doença. É uma vacina que nós chamamos de inativada, ou seja, o vírus é morto, portanto incapaz de causar doença em qualquer um que receba essa vacina. O que causa grande confusão muitas vezes é que as pessoas se vacinam numa época onde há muitas doenças respiratórias e vão achar que a causa desse resfriado que ele adquiriu foi a vacina que ele tomou uma semana atrás. Como o vírus se modifica todos os anos, é preciso também se vacinar todos os anos. A vacina é essencial para os chamados grupos de risco, ou seja, pessoas que têm facilidade de desenvolver a forma mais grave da doença. São eles idosos, grávidas, pessoas portadoras de doenças crônicas e crianças com menos de 5 anos. Como os pais e as mães precisam trabalhar, então a introdução dos seus filhos em escolinhas, em creches muito cedo, o sistema imune não é tão bom ainda. Portanto, as crianças adoecem mais. As escolas precisam ter de fácil acesso para seus funcionários, pias, lavagem de mãos, álcool gel, É uma maneira de você reduzir a transmissão de doenças respiratórias neste ambiente. Agora, quando é que a gente sabe que é preciso correr para o pronto-socorro com a criançada, por exemplo? Uma febre que perdura mais do que 48 horas, a gente escuta muito isso do pai, olha, doutor, eu não sei o que acontece, mas ele não está bem. Então, esse é o momento que você tem que procurar o hospital. Bom, agora presta atenção que tem mais conselhos da vó Lourdes. Matheus, põe a meia, por favor. Não é bom estar andando descalço, sair sem um agasalho. Cabelo molhado, pode dormir? Não, eu acho que não. Será que esse pacote todo de regrinhas é mesmo eficiente? Às vezes é tanta proteção que os pais acabam criando o que todo mundo chama de a redoma de vidro. Agora, o importante é saber se tudo isso evita mesmo que as crianças fiquem doentes. Ou será que dá para elas brincarem tranquilamente do lado de fora? O infectologista diz que os cuidados com a friagem não resolvem totalmente o problema, mas já ajudam. Toda vez que a gente entra em contato com temperaturas mais baixas, entope o nariz logo a seguir, passa-se a respirar pela boca, dores de garganta acabam acontecendo. A temperatura mais baixa também diminui a produção de proteções, facilitando, caso eu venha me expor a vírus e bactérias, a alguma infecção. Na casa do Francisco, a dica para não ficar doente é preparar o corpo. Todo dia eu tomo um complexo vitamínico gelado, tem que tomar. Aí eu tomo uma vitamina C e uma outra vitamina em goma. E dependendo da minha garganta, se tiver ruim, eu tomo mais um mel.
E todo dia eu tomo limão com água, né? Limão espremido com água, que é vitamina C pura, então também suco de laranja. Afinal, complementar a alimentação com vitaminas ajuda a prevenir as doenças do frio? Não há nenhuma evidência de que doses elevadas de vitaminas, vitamina C ou qualquer outra, seja preventiva ou até terapêutica para quem está com alguma doença respiratória. Pode até parecer que o kit prevenção do Francisco acaba aqui, né? Nada disso. É só dar uma vasculhada pela casa que a gente encontra, olha, álcool em gel. Parece que tem vários. Bom, custa nada, né? Melhor prevenir. Dá certo. A última vez que eu fiquei gripado foi faz uns 2 anos já. A Carol, quando conheceu o marido, foi obrigada a se acostumar com tudo isso. Não conhecer ninguém assim tão prevenido quanto ele, né? De ficar ligado em temperatura, agasalho. Então, eu achei muito engraçado. Tenho rinite, sinusite, todos os ites que existem. E a virada da temperatura me afeta bruscamente. Então, parece que não, mas quando teve essa virada do verão para o outono agora, eu senti muito. A Helena, de 2 anos, ainda não entrou no ritual do pai. O que os dois têm certeza é de que para tudo é preciso equilíbrio. Fica de olho, virou muita temperatura ou tem alguns surtos, a gente evita esses locais públicos fechados. A gente vai fazendo algumas manobras para tentar driblar, né, e se manter imune. Prevenir é sempre bom, né? E a preocupação com a aparência em fotos no Instagram e no Facebook tem feito aumentar o número de cirurgias plásticas faciais. Pois é, tem gente que não se contenta apenas com os filtros de correção de fotos, mas os especialistas alertam. É preciso cautela para evitar resultados desagradáveis. Para muita gente, fazer uma selfie representa um instante de descontração ou um registro de algum momento apenas da pessoa ou na companhia de outras. Mas uma coisa é certa, ninguém quer sair feio na hora da foto. Tem que se produzir bem, limpa o rosto, ver se não está com muita olheira. Denise não dispensa uma boa produção antes da selfie. Em tempos de muitas curtidas e comentários, qualquer detalhe para ela pode fazer a diferença. Se tiver escuro eu não tiro, se tiver eu tenho que editar muito. Aí tira uma manchinha do rosto que tem que estar bem produzida, batom, maquiagem, sobrancelha. Se a sobrancelha não estiver bem feita, não posto de jeito nenhum, aí tem que postar da boca para baixo. Mas quem pensa que selfie não é coisa séria está enganado. Pelo menos para muita gente, a foto perfeita é algo fundamental. Por esse motivo, a produção está indo além de uma boa maquiagem ou de aplicativos de edição de imagem. Tem muita gente buscando clínicas de estética e até cirurgias na face para corrigir imperfeições. De acordo com a Academia Americana de Plástica Facial e Cirurgia Reconstrutiva, 33% das pessoas que buscam a plástica facial têm como justificativa a maior exposição do rosto em imagens das redes sociais. Segundo esta dermatologista, a procura varia de pessoas de maior idade até os mais jovens. Antigamente as pessoas elas queriam viver mais, né? Hoje as pessoas elas já conseguem viver mais. Elas já cuidam da saúde, elas já vão para a academia, elas são mais atentas com a alimentação. Então hoje a gente vê essa preocupação das pessoas não só cuidarem da saúde, mas também cuidarem da sua forma externa de envelhecer. Não é pecado algum buscar procedimentos cirúrgicos para correções na face. Afinal, quem não quer sair bonito na foto? Mas é preciso muita cautela nesse momento. Todo procedimento deve ser conduzido por um bom profissional. Por isso, pesquisar bastante é fundamental. É como tirar uma selfie. Se você não gostar de uma, tira outra e por aí vai. Até encontrar a foto, ou melhor, o profissional correto. É muito importante que você converse com alguém que já foi tratado por ele, que você procure saber dos resultados que esse profissional tem, se ele tem uma formação adequada. Um exemplo claro ocorreu recentemente aqui no Recife. Uma jornalista sofreu de necrose depois de realizar uma rinomodelação, procedimento que tem por objetivo corrigir defeitos na região do nariz, o que mostra que quanto maior o cuidado, menores são as chances de efeitos adversos.
Mas há quem prefira algo mais espontâneo. Quando eu tiro uma selfie, quando eu tiro uma foto com os meus amigos, eu acredito que a principal intenção seria justamente registrar um momento, um momento de lazer, um momento prazeroso. Quanto mais espontânea para mim, é melhor. Seja espontânea ou mais detalhada, o importante é registrar o momento. E se a ideia é corrigir as imperfeições no rosto, o ideal é não exagerar. Tem que ter um bom senso, né? A gente tem que sempre orientar o paciente da gente da melhor forma. Muitas vezes a gente tem que ser firme, né? E dizer que aquilo ali não vai ficar bom, que o resultado não vai ser um resultado natural, para evitar essas sobrecorreções e para evitar esses resultados que muitas vezes são uma catástrofe. Verdade, tem que ter cuidado, hein? E uma cantora italiana que marcou gerações voltou ao Brasil. Você se lembra de Rita Pavone? Ela ficou famosa por cantar a música Dá-te-me um martelo, que em português significa Me dê um martelo. Nos anos 60, ela ainda era adolescente, mas o sucesso da música atravessou décadas e até hoje é lembrado. Quem é mais jovem vai dizer que não se lembra da cantora. Mas dessa música... Hoje, com 72 anos, Rita Pavone está no país para uma turnê em 4 cidades. Já cantou em Porto Alegre, Curitiba, São Paulo e Rio de Janeiro. Dá-te-me um martelo, me dê um martelo em português, é daquelas músicas que grudam na cabeça e passam de geração em geração. Ainda muito jovem, com menos de 20 anos, Rita surgiu como um furacão nos anos 60, com os cabelos curtos, saia rodada e um inseparável martelinho. A voz marcante logo chamou a atenção dos italianos e, em pouco tempo, do mundo. Mas, de repente, Rita parou de cantar. A cantora ficou 20 anos longe dos palcos e só voltou em 2013. Palcos. Ela nos conta que parou de cantar há 30 anos porque naquela época decidiu fazer teatro. Depois vieram problemas de saúde e aos 60 anos ela achou que já era hora de parar. Até que já perto dos 70 chegou um novo convite. Ela pensou que se sentia bem e resolveu voltar aos palcos. E allora mi sono detto, ma perché non tornare? Rita diz que ama trabalhar e quando se faz o que gosta tem que fazer até o limite, até não dar mais. Eu amo tantissimo questo lavoro. Rita tem um carinho especial pelo Brasil. A cantora se apresentou em São Paulo em 1964. Foi uma explosão. Os fãs iam ao delírio quando ela aparecia no palco. Dá-te-me um martelo fez mais sucesso por aqui do que em qualquer lugar do mundo. Nas palavras dela, foi uma apoteose. E até hoje, quando ela começa com os primeiros acordes da música. Quando uno va a dire io sono quella del ciu-ciu. O carinho dos brasileiros por ela é diferente, chega a ser extraordinário. Mesmo depois de 30 anos longe, ela se emociona com a recepção dos fãs. É uma coisa muito estranha, um afeto verdadeiro. É um afeto vero, non so neanche spiegare, io mi ritengo privilegiata per questo. Rita Pavone também fez sucesso no cinema. Participou de vários filmes entre as décadas de 60 e 70. Chegou a interpretar Carmen Miranda na telona. Rita descobriu que seu lugar era mesmo na música, onde também tem seus ídolos, muitos deles brasileiros. Ela gosta de Milton Nascimento, Gilberto Gil, Rita Lee, Daniela Mercury e Maria Bethânia. E adora Elis Regina. Per me ancora rimane la più grande. Na parede da memória está dentro seu quadro que dói mais.
Rita já esteve 7 vezes no Brasil, inclusive passou a lua de mel no Rio, mas diz que ainda tem muito o que conhecer por aqui. E tenta se lembrar o nome daquela bebida que os estrangeiros adoram, com cachaça, limão e açúcar. Ritinha, como se chama quella lì da bere? Caipirinha. Obrigada. E um aplicativo recém-lançado promete ajudar o eleitor na hora de escolher o candidato para quem ele não se deixa enganar por falsas promessas. O nome da ferramenta é Detector de Corruptos. Através do nome ou de uma foto do político, o aplicativo disponibiliza a ficha completa do candidato. A ferramenta está dando o que falar. O aplicativo, desenvolvido por um site de reclamações, busca os nomes de políticos que respondem a processos na justiça. Em ano de eleição, muita gente gostou da ideia. Eu acho uma ideia maravilhosa, porque a gente às vezes não consegue identificar quem é uma pessoa, são as pessoas que estão envolvidas, é muito prático, um aplicativo muito fácil. A gente pode também ver em relação a fake news, né? Porque existem muitos candidatos que se diz que respondem processos, mas pelo aplicativo a gente realmente vê que são processos em relação a denúncias de corrupção. Eu acho ele realmente muito útil para a sociedade. Esta dona de casa ainda não pensou em quem vai votar nas eleições. Vamos lá, está pesquisando para esse ano já as eleições sobre os candidatos? Não, felizmente não. Por quê? Falta de interesse mesmo. Com a novidade, agora ficou mais fácil. Muito bom. Ajudaria bastante. O detector de corrupção pode encontrar o político de duas formas, através da busca pelo nome ou até mesmo por reconhecimento facial. Para isso, basta tirar uma foto do político. As imagens obtidas podem ser de comerciais, debates, santinhos, cartazes ou fotos da internet. A busca possui algumas restrições. São apenas governadores e vice, deputados federais eleitos a partir de 2014, senadores eleitos desde 2010, além de presidentes e vices que ainda estejam vivos. O aplicativo ainda possui postulantes às vagas para governadores e presidente do país. O desembargador substituto do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco aprova a iniciativa, mas com ressalvas. Dentro daquele aplicativo existe uma série de informações ainda de assuntos que ainda não desenvolveram sequer um processo judicial. Existem informações de inquéritos que podem ser arquivados, existem informações de processos que podem ser julgados e julgados em benefício daquele investigado. E na medida que esse nome se apresenta como um detector de corruptos, ele está apontando de uma maneira, na minha opinião, exagerada, uma condição negativa àquele pretenso candidato. Outra dica do TRE é que, além desse aplicativo, o eleitor utilize outros mecanismos de busca sobre os políticos atuais e os novos candidatos nessas eleições. Com mais fontes de pesquisa, as chances de um voto no candidato correto são maiores. É importante que o eleitor ele faça uso de todos os sites da justiça brasileira, né? Existem os processos que são públicos e nesses processos as informações estão depositadas nos sites da Justiça Comum, da Justiça Eleitoral, da Justiça Federal, e o eleitor ele pode fazer essa pesquisa. A ferramenta do próprio Google, quando o eleitor ele tem uma moderação de filtrar também as informações que ali são lançadas, também é uma ferramenta muito importante. O eleitor este ano vai votar para deputado estadual, federal, para senador, governador e presidente, ou seja, haja busca pela frente. Este estudante segue à risca as orientações. Na hora de escolher o candidato, muita pesquisa. Com as redes sociais você ficou mais perto de cobrar. Então, se você ficar, além de ir pesquisando, cobrando o que o candidato prometeu, e as suas opiniões, depois que ele foi eleito, eu acho que fica melhor para a democracia. Boa ideia aí esse aplicativo, hein? E 22 anos depois da morte dos Mamonas Assassinas, uma música inédita do grupo foi lançada. A letra, escrita pelo vocalista Dinho, foi encontrada por parentes do artista. Será que vai ser um sucesso? Quem não se lembra deles? Seu corpão violão, meu docinho de coco, tá me deixando louco. Irreverência. Brasília amarela, uma explosão de alegria. na Brasília
os Mamonas Assassinas alcançaram um sucesso estrondoso. Mais de 3 milhões de discos vendidos. E uma tragédia que fez o Brasil chorar. A banda voltava de uma maratona exaustiva de shows. Pouco antes da meia-noite, a aeronave com os integrantes do grupo se chocou com a Serra da Cantareira. O acidente foi em março de 1996, na véspera do lançamento da carreira internacional. 22 anos depois dessa fatalidade, uma notícia que traz aos fãs uma grande alegria. Rascunhos pessoais do vocalista, o Dinho dos Mamonas, foram encontrados pela família. O material é inédito. A gente estava aqui dando uma olhada em algumas coisas e aí a gente achou alguns rascunhos do Dinho que podia ser reflexão, podia ser pensamentos. Como a gente sabe que ele sempre é apaixonado por futebol, aí a gente achou a letra e chamamos o Rui Brisac, que fez o musical pra gente 1 ano e 4 meses, interpretando o Dinho. E também vai interpretar agora no longa. Ele vai fazer o Dinho. Sou artilheiro, passe certo e a torcida olé. Sou brasileiro guerreiro, vai à loucura, multidão, pulsar, vibrar. Quando você pegou esse papel e começou a ler, por que você acha que ele te chamou mais atenção diante de tantos outros que também estavam na mesma pasta? A gente foi pela facilidade. Entendi. Pra ser sincero, a gente foi pela facilidade e essa parceria com o Rui que a gente conheceu no musical, que já é músico, que já é cantor. Aí conversando com meu tio no final de semana, a gente pegou e falou, vamos chamar o Rui pra dar uma olhada e tal. O ator e cantor Rui Brisac é quem dá voz na nova música. Cara, eu fiz um musical dos Mamonas durante um ano e meio, mais ou menos, 1 ano e 8 meses. E fiquei muito íntimo da família, né? A família do Dinho é uma família incrível, assim, muito receptiva e tal. Gostaram muito do meu trabalho. Toda a gravação da nova música aconteceu no estúdio do empresário Dinho Diniz. Inclusive, né, nessa música Vai Aê, tem a narração do Dinho também, tem uma participação dele aí na música, fazendo essa narração de futebol. E atenção, e o tempo passa! 25 segundos! Então ele canta comigo também a música, né, além de compor. E isso é fascinante. Legal, né? Espero que de fato seja sucesso. E o Direto da Redação fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e um ótimo domingo.